Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você, mas se ela fizer algum sentido, se você quiser comentar, a gente aceita isso. Essa aula é feita especificamente para ter um espaço de revisão para os alunos matriculados no curso e que estão vendo a aula ao vivo comigo aqui pelo Teams. E também ela funciona como uma forma dos alunos que não puderam estar aqui no horário síncrono, né, o horário ao vivo, poderem assistir a aula posteriormente. Na nossa aula anterior, a gente falou um pouco sobre o que é asset e apresentou a estrutura do curso. Hoje a gente vai entrar na anatomia de um asset 3D. Então eu quero aqui no Blender, eu vou mexer um pouco no Blender. Hoje ainda não é uma aula sobre como que faz as coisas no Blender, né? Se a gente olhar essa, essas aulas de como que trabalha no Blender, é a nossa unidade a seguir, né? Hoje é um pouco da qual que é a anatomia do objeto 3D e qual que é a nosso workflow de transporte de arquivos, ou seja, como que eu posso levar as coisas do Blender para Unity, né? Ou seja, como que os dois softwares se comunicam e o que que isso implica para a gente, né? Se houver tempo, né, a gente vai entrando nos tópicos abaixo. Mas vamos começar aqui, ó, o Asset 3D e seus elementos de composição. Então, eu vou começar aqui com um modelo qualquer, né? E aí a gente vai desmembrando o que é esse modelo e do que ele é feito, tá? Aqui, ó, eu vou é, 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 eliminar esses dois objetos aqui, tá? Então, vamos começar. Eu abri o Blender por padrão aqui, vamos começar de novo. Vamos abrir um arquivo padrão do Blender aqui, né? No arquivo padrão do Blender, a gente vai ter esses objetos aqui, ó. Esse objeto aqui, que eu vou selecionar ele agora, ele é uma câmera. E apesar da gente usar a câmera em jogos, a gente não usa a câmera do Blender na Unity. A gente usa a câmera da Unity na Unity. Então eu não preciso desse asset agora ou por enquanto. Então eu vou apagar esse asset. Eu também não preciso desse objeto aqui. Isso aqui é uma lâmpada. Ela está emitindo luz na cena. Não está dando para ver que ela está emitindo luz aqui agora. Mas se eu trocar de visualização, a gente consegue ver a luz atuando. Outro objeto que a gente não vai transportar do Blender para Unity, ou seja, esse é um objeto, isso é uma luz do Blender, e a gente não vai usar também a luz do Blender na Unity, a gente vai usar a luz da Unity na Unity, né? E aí eu vou apagar ela também. Então esses objetos que eu apaguei, esses dois objetos que eu apaguei, eles são objetos que a gente não precisa utilizar eles a partir do Blender, porque na própria Unity, deixa eu começar a abrir a Unity aqui, ela é um pouco mais lenta do que o Blender para abrir, mas eu já vou deixar ela carregando um projeto novo aqui, ó. Então, como a gente vai trabalhar com esses dois softwares, isso é meio importante para a gente, né? A gente vai produzir no Blender modelos 3D, o cubo é um exemplo de modelo 3D, e a gente vai usar esses modelos 3D na Unity, que é um motor de jogos. Eu vou criar um projeto novo da Unity aqui, new. Vou pedir um projeto 3D que eu vou chamar de aula assets 1, para a gente poder ter nosso arquivo de testes aqui. Vou criar esse projeto, a Unity vai carregar todas as bibliotecas que ela precisa para que esse projeto exista. Vai demorar um pouquinho, né? Então, deixa ele resolver os pacotes. Deixa ele resolver os pacotes. Ele que resolve os core dele, né? Mas essa vai ser isso é um ponto importante para a gente começar, porque é necessário em todas as etapas do nosso curso de Assets 1 que a gente entenda que a gente está comunicando entre dois softwares. Então é importante que a gente saiba qual que é a natureza dos dois softwares, né, e o que é a informação que está sendo transportada de um software para outro.
para a gente também não ficar, às vezes, produzindo conteúdo incompatível e também para não ficar sobrecarregado com informações. Aqui, ó, eu abri um projeto da Unity e se eu der um zoom aqui, isso aqui é uma câmera da Unity e isso aqui é uma luz da Unity. Então, os objetos lâmpada e câmera que eu apaguei no Blender, eles já existem por padrão na Unity. Então, o que eu preciso trazer aqui para construir meus jogos são os modelos 3D, ou seja, são os objetos que eu vou criar dentro do Blender. Aí eu pergunto para os meus alunos que estão aqui ao vivo comigo: vocês entenderam o que eu falei até agora? Tá claro? Alguma pergunta? Se não tiver pergunta, manda um ok para mim. Se tiver pergunta, mande a pergunta. O Gabriel me informou também que queimou o mouse dele, está no touchpad. Mais para frente a gente conversa sobre o, o touch do notebook dele. Às vezes com o touch do notebook já dá para fazer tudo. Então vamos minimizar isso aqui e vamos conhecer um modelo 3D. Tá? Então, será que eu pego um modelo pronto? Talvez eu queira pegar um modelo pronto. Talvez eu queira pegar um modelo pronto. Talvez. Não, a gente vai aos pouquinhos, tá? Eu estou dentro do Blender. O Blender a gente vai conhecer esse software aos poucos, tá? Ele vai ser nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, eu já vou apresentar algumas coisas relativas ao Blender enquanto a gente é, é, for trabalhando, né? O que eu quero apresentar aqui agora, por enquanto, é essa lista de elementos aqui, né? Então, eu quero que vocês observem essa lista aqui. A gente chama isso aqui de outliner no Blender, né? Então, se a gente pegar no menu aqui de opções, né, outliner, né, é o nome dessa janelinha aqui, ó. Na Unity, a gente vai ter o equivalente chamado hierarquia, né? Então, a mesma estrutura de cena, ó, eu tenho uma cena com dois objetos dentro. Aqui eu tenho uma cena com um objeto dentro e as pecinhas desse objeto, né? Então, dentro do outliner, eu vou ter informação da minha cena, as coleções, né, seriam os agrupamentos de conteúdo, né? Escrever cena, sim, né? Que são as coleções. E dentro das coleções eu vou ter os meus objetos. Então, aqui o cubo, ele é um objeto dentro de uma coleção. Esse cubo, ele é feito de uma matéria específica, né? Ou seja, esse cubo aqui, ele é feito... Eu posso chamar esse cubo do que eu quiser, né? Eu posso falar que esse objeto chama Fernando. Não importa o nome dele, né? Importa que ele é feito de um conteúdo que é o design desse cubo, né? Então, se a gente entrar nessa interface de edição do objeto, né? Eu vou entrar na interface de edição por enquanto. A gente vai ver que esse cubo ele é feito de outras pecinhas. Então, o objeto é feito de peças, de partes. Então, aqui eu vou ter as partes que compõem o objeto. Tá? Então, vamos começar. Eu vou tirar, inclusive, esse conteúdo aqui do objeto. Vou tirar isso aqui. Deixa ele só com um conteúdo aqui. Ó. Vamos começar com a diferença entre o objeto e as peças que compõem ele. A gente vai ter nome para isso, tá? A gente tem nome para isso. Então, objeto a gente vai chamar de objeto mesmo, né? Igual está escrito aqui.
objeto vai ser objeto mesmo, mas esse tipo de objeto que eu estou usando aqui, ó, esse tipo de objeto que eu estou criando é um tipo específico de objeto. Então, esse objeto é um objeto do tipo malha ou do tipo mesh. Esse é o tipo de objeto que a gente vai usar para fazer jogos. Tá? Nem todo objeto que existe dentro de um software 3D é compatível com um motor de jogos. Então a gente usa um tipo específico de objeto. Se eu vier aqui no Blender, de novo, a gente vai revisitar a interface do Blender em breve. Né? Isso aqui é só uma visão sobre as peças que compõem o elemento. Se eu vier aqui no menu de edição, a gente vai ver que tem vários tipos de objeto no Blender. Tem os objetos do tipo vetor, né, os objetos do tipo texto, objeto do tipo volume, né, o tipo massa, objeto de desenho 2D. O tipo de objeto que a gente vai usar é o objeto do tipo malha. Então, os objetos que são compatíveis com a Unity são os objetos que estiverem dentro desse menu. E esses objetos, eles são feitos de um conteúdo específico. Né? Eles têm esse ícone aqui no Blender, né? o Mesh, e ele é feito de partes específicas. Então, quando eu for construir ou editar algo com ele, né? Quando eu for trabalhar com ele, ele vai ser feito de elementos específicos. Deixa eu perguntar de novo antes de avançar. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam que eu estou falando sobre uma categoria de objetos dentro do software e de compatibilidade entre softwares? Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Tá. Então, de novo, vocês não precisam preocupar com um monte de coisa que eu estou fazendo um pouco mais ágil, tá? Se eu estiver indo um pouco rápido com algumas partes, vocês não precisam preocupar. A gente vai falar isso várias vezes e a gente vai voltar nesse conteúdo algumas vezes. Eu quero falar sobre o que é a matéria que compõe o objeto 3D. Né? Então, para vocês terem algum contexto sobre as coisas que eu estou fazendo, né? É bom observar que eu estou nesse espaço do Blender aqui, né? Ou seja, quando eu abro o Blender por padrão, ou seja, eu abri o padrão do Blender, apaguei dois objetos. Esse apagar, essa seleção de apagar aqui, ela é feita com um clique. No meu caso, eu estou usando o clique direito do mouse, mas é possível usar as ferramentas de seleção, né, para poder fazer essa seleção, né? Mas a gente vai falar um pouco disso. Então eu apaguei isso aqui. E o meu objeto, né, o objeto que eu selecionei aqui, ele vai estar por padrão dentro do Blender, quando a gente inicia um projeto do Blender, ele vai estar no modo de trabalho objeto. Esse é um modo onde eu movo o objeto na cena, né? Então seria onde eu vou animar o objeto, onde eu vou montar uma casinha, onde eu vou encaixar as peças, né? Então aqui o objeto ele está rígido e eu não consigo acessar a forma dele, ou seja, eu não consigo fazer com que esse cubo deixe de ter esse formato cúbico. Eu consigo mudar, às vezes, o tamanho dele, mas eu não consigo que ele perca essa forma cúbica. Ou seja, no modo objeto, eu não tenho acesso ao design do meu objeto. Quando eu for no modo de edição, que é o segundo trabalho, eu vou ter acesso ao design desse objeto. Então, eu vou poder mudar a forma dele à vontade. Eu vou poder fazer o que eu quiser com essa forma. Então, é importante a gente perceber que a gente está usando um tipo específico de objeto que tem um formato de trabalho dentro do Blender. Ou seja, existe um workflow de trabalho dentro do Blender.
E esse objeto ele é feito de peças específicas, tá? Ele é feito de peças específicas. A primeira peça que compõe esse modelo é o vértice, que é um ponto. Esse ponto branco que vocês estão vendo na tela. Esse ponto aqui, ó, que está debaixo da minha mira, esse ponto aqui, ele é um vértice. Então, ele é um dos elementos que compõe. A gente não pode confundir o vértice com a origem. Então, existem duas bolinhas aqui. Como é que eu não vou confundir elas? Bom, é simples. No modo objeto, eu estou movendo a origem, ou seja, essa bolinha laranja, e tudo que ela carrega. Quando eu crio um cubo, vamos começar de novo. Quando eu crio um cubo, meu objeto possui essa bolinha laranja no centro dele. Essa bolinha é o meu pivô de transformação do objeto no modo objeto. Essa bolinha laranja, que eu tenho acesso à posição dela no modo objeto, ela é a origem. E é a partir dela que meu objeto rotaciona, que meu objeto muda de tamanho. E é a partir desse ponto de origem que eu falo em qual lugar do espaço que o meu objeto está, né? Então, se eu pegar aqui, né, o meu objeto e mudar ele de lugar, eu vou estar mudando a posição dessa bolinha laranja e ela vai carregar tudo que tiver dentro, tudo que tiver aqui dentro. Ou seja, a bolinha laranja é exatamente essa parte aqui, ó, da minha lista. Ela é esse pedacinho da lista. Por isso que eu chamei, posso que eu falar que o nome dela é qualquer nome que eu quiser. Então, essa aqui é a origem. O desenho do cubo, o desenho do cubo, que são esses vértices, não é a origem. Quando eu entro no modo Edit, eu tenho acesso ao design do cubo. Então, eu tenho, deixa eu desligar isso aqui, eu vou ter, pô, eu coloquei de um jeito ruim aqui, deixa eu colocar para baixo. Eu vou ter nessa peça laranja é a origem, que eu não consigo mover ela no modo Edit. Eu não tenho acesso a ela aqui no modo de edição. Eu só consigo mover ela no modo objeto. Então ela está restrita ao Object Mode. E eu vou ter os vértices, que são esses pontinhos, que são a malha. E que eu só consigo acessar no modo Edit. Então esse aqui é o meu Mesh. Então eu consigo mexer no objeto no Object Mode. E eu consigo mexer na malha no Edit Mode. Para eu fazer esse cubo virar uma casa, um personagem, um avião, um arbusto, uma árvore, um telefone, ou qualquer objeto que você imaginar, eu preciso estar no modo Edit para fazer esse design. O modo objeto vai servir para eu animar essas peças, né? Para eu falar que ele está girando, que, sei lá, eu modelei uma roda de um carro dentro do modo Edit, mas eu fiz a animação da roda girando no modo objeto, né? Ou então, é, é, eu criei, na verdade, uma janela, uma porta, é, um piso, um telhado no modo Edit. E eu vou montar a casa no modo objeto. Então, são dois modos de trabalho. Um direcionado às coordenadas, tamanho e rotação do objeto, e outro direcionado ao design desse objeto. Vocês conseguem entender isso que eu falei? Tem alguma dúvida dessa parte? De novo, se não tiver dúvida, é só mandar um ok para mim no bate-papo. E se tiver alguma dúvida, é só fazer ela.
Tem um ok da Alice. Estou confiando nesse ok. Vou apagando aqui enquanto vocês respondem. Eu vou, de novo, apagar todos os pontinhos e deixar só um ponto para mim. Tá? Deixar só um ponto aqui para eu trabalhar, ou seja, apenas um vértice. Então agora sim, eu tenho um vértice, ou vertex, né? Que é como a gente nomeia isso aqui no meu menu de objetos. Isso é um vertex. Essa é a matéria-prima do modelo 3D, né? Ou seja, para eu desenhar qualquer coisa no modelo 3D, eu vou estar posicionando vértices, né? Todo o conceito de desenhar em 3D vem da ideia de que você vai posicionar vértices. Deixa eu mostrar um exemplo bem mais ou menos para vocês, né? Eu vou duplicar esse vértice, vou duplicar ele novamente, e vou duplicar ele novamente. Então agora eu tenho 4 vértices aqui, ó. Com dois vértices, eu consigo construir uma linha. Então, com dois vértices é possível desenhar uma linha. A linha a gente vai chamar de edge. Então, se o vértex é o ponto, a linha vai ser o edge. A gente tem inclusive um menu para ele aqui, ó. Tem um menu para o vértice, tem um menu para o edge aqui, né? E aí, se eu tiver 3 ou mais pontos, eu consigo. Vou fazer aqui um outro edge, vou fazer aqui um outro edge. Com 3 ou mais pontos, eu consigo fazer um preenchimento. Esse preenchimento que eu criei aqui é a face. Então, se a gente olhar aqui no meu menu aqui, a gente vai ter um menu para face. E isso aqui é uma face. Então, esse preenchimento aqui é uma face. Se eu souber posicionar e preencher os edges, posicionar e preencher os vértices, eu consigo desenhar qualquer coisa em 3D. Então, se eu vier aqui, vou apagar esse edge aqui só para voltar para o vértice. Vamos começar de novo. Eu não tenho pressa. Eu vou posicionar isso aqui. Vou duplicar. Vou duplicar de novo. Vou duplicar de novo. E agora eu posso reconstruir o meu cubo. Né? Ou seja, toda a modelagem 3D que a gente vai fazer é basicamente isso que eu acabei de fazer. A gente vai posicionar vértices e cuidar do preenchimento deles. Né? Então, de uma forma bem grosseira, né, se eu quisesse fazer, ao invés de né, de um cubo, se eu quisesse fazer, sei lá, uma casa, eu poderia muito bem fazer a mesma coisa, só que em vez de marcar as peças, opa, quero duplicar, em vez de marcar as peças como um cubo, eu marcaria elas um pouco mais detalhadas.
que é tudo que a gente vai. De novo, é possível modelar todas as coisas que a gente precisa para jogo utilizando apenas esses três elementos como matéria-prima, né? Ou seja, esses três elementos aqui, né, da mesh, que é o vértice, o edge e a face, esses três elementos são a matéria-prima de todo modelo que você já viram em algum jogo. Então, se você jogou algum jogo 3D que você achou muito legal, saiba que tudo que você está vendo lá é malha, é mesh, e toda mesh que você viu é feita de vértice, edge e face. Dá para entender isso que eu falei? Vamos lá. A Alice deu ok da outra vez, vamos ver se tem mais oks dessa forma. Pessoas, vocês estão comigo aí? Vocês entenderam o que eu falei? Posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Então, eu tenho um ok da Júlia. Será que eu consigo um ok de outras pessoas? É, pois bem. Então, vamos revisar aqui quais são os elementos que eu trabalhei aqui. Ó. Vamos no modo objeto. Eu vou ter a minha origem aqui, né? Ou seja, eu vou ter minha origem. Dentro do modo edit do objeto, eu vou conseguir transformar qualquer malha em qualquer forma que eu quiser. Então, deixa eu colocar aqui eu vou colocar um cubo mesmo, né? Vamos colocar ele aqui. E eu consigo, a partir desse cubo aqui, criar qualquer estrutura que eu quiser, né? Então, eu estou fazendo um exemplo de uma casinha. Mas é só para exemplificar, né? Isso é igual o desenho do primário mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar minha origem num lugar melhor. Eu quero alinhar meu objeto à origem aqui, ó. Aí, aí vamos mover ela aqui, ó, minha casinha. Aí. Aí você vai falar, tá, vamos ver aqui no nosso plano, né? Então isso aqui já foi. Ok, ok. Mas aí a gente fala assim, mas peraí, a minha casa, ela não é cinza e ela vai ter cor no meu ambiente de jogo, né? Ou seja, ela vai ser colorida no meu ambiente de jogo. Então quer dizer que além do conteúdo de posição e de construção de vértices, a gente vai ter também as opções de coloração do objeto, ou seja, o objeto ele também vai ser feito de conteúdo colorido. Esse conteúdo colorido ele é uma soma de outros fatores também. Né? Ou seja, uma vez que eu fiz o meu modelo, lembrando, isso aqui já é o meu modelo, fazer esse modelo ficar colorido vai requerer a informação da cor e o design de superfície. A informação da cor, ela pode ser o próprio vértice pode ser colorido. Então, o vértice pode ser colorido, ou eu posso ter uma imagem fazendo a cor para mim.
Ou seja, eu posso falar que uma imagem colore esse objeto. E a superfície, né, é como que o meu objeto vai ser interpretado pelo software 3D. Né? Ou seja, como que o software vai avaliar isso aqui. O que é muito comum no universo de jogos? É comum que eu queira detalhar esse objeto, é comum que eu queira detalhar esse objeto com mais informações do que está aqui. Então, por exemplo, em vez de eu modelar a porta, talvez eu queira desenhar a porta na minha casinha. Né? Talvez em vez de querer tipo, só pintar o telhado de vermelho, talvez eu queira fazer as linhas do telhado. Para fazer a coloração de um objeto, de novo, eu posso só falar que os vértices são coloridos. Eu posso só vir aqui e falar que eu quero que o telhadinho seja vermelho. Mas eu não vou conseguir desenhar detalhes aqui. Aqui o que eu estou falando é, os vértices são vermelhos. Não tem como eu entrar aqui e desenhar o telhado, porque o telhado não vai ter vértice para isso. Ou seja, eu só tenho vértice nesses cantos. Então, se eu quiser desenhar, né, deixa eu jogar fora essa cor, ela não vai servir para mim agora. Se eu quiser desenhar cores num objeto, eu preciso traduzir esse objeto em cima de uma imagem. Então, a gente vai ter também em 3D, além de vertex, edge e face, a gente pode ter uma coisa que chama mapa UV ou UVMap. O VMAP é uma cópia desse modelo no espaço 2D. Ou seja, para cada vértice que eu tenho aqui em X, Y e Z, eu crio uma duplicata dele em U, que é a coordenada horizontal aqui, e V, que é a coordenada vertical aqui. Então, se eu vier aqui e eu vou fazer um mapeamento, lembrando, a gente vai ver tudo isso. Isso é uma visão geral do conteúdo da disciplina, tá? Então, vocês não precisam preocupar com certas coisas que eu estou falando agora, é só saber que a gente chega lá em algum momento. Então, eu vou separar aqui o meu telhado da minha casa e vou separar as paredes também para poder fazer uma pintura aqui. Então, eu vou rasgar meu modelo aqui, ó. Eu vou marcar para rasgar e vou pedir para ele fazer esse mapeamento para mim. E agora eu tenho uma cópia do meu modelo bidimensional. Vamos fazer bonitinho, né? Vamos fazer em pezinho assim. Acho que vou pegar esse aqui e vamos jogar para cá. Ou seja, são os mesmos vértices que eu tenho aqui, copiados para o vizinho. Vocês entenderam o conceito de um mapa de UV? Vocês conseguiram entender o que é o conceito de um mapa de UV? Eu não diria explodida, eu diria desmontada. Desmontada é melhor do que explodida, porque parece mais uma caixinha de papelão. Acho que é melhor do que explodida. Explodida parece que cada peça vai para um canto, né? Explodida é muito dramático. Mas sim, é... exatamente, Pedro. Igual aqueles cubos que a gente monta no ensino fundamental. Igualzinho, né? Então, então a gente tem, vamos lá, aqui esse modelo ele tem vertex, ele tem
edges, ele tem faces. Lembrando que vértice é isso aqui, edge é essa linha e face é o preenchimento. E agora ele tem uma duplicata dele aqui do lado, que é o meu mapa de UV. Ou seja, ele é uma cópia dele aqui do lado. Se eu tenho uma cópia dele 2D, se eu colocar uma imagem por trás aqui dele, eu posso desenhar na superfície dele. Ou seja, eu posso ir lá e desenhar a superfície dessa casinha para que ela pareça um pouco mais detalhada. Então, para fazer isso, eu vou usar o próprio Blender por enquanto. Só que eu vou esbarrar num problema. Eu não consigo ver a textura se não tiver ninguém interpretando para mim que essa imagem pertence a esse modelo. Ou seja, para que o meu VMAP seja efetivo, eu vou precisar que exista no meu modelo um material que faça a tradução entre o mapa de UV e a imagem desenhada. Ou seja, a imagem que eu desenhar, ela tem que ser unificada ao UV, e quem vai unificar esses dois é o meu material. Então, os objetos em 3D, os objetos dentro do espaço 3D, eles precisam de algo que interprete a, a, a minha superfície. Então, para ficar mais claro aqui para vocês, eu vou criar aqui uma imagem. Vou criar uma imagem aqui, eu vou fazer ela ser fazer ela ser marronzinha assim. E eu vou pintar ela. Eu posso pintar aqui dentro mesmo do Blender, né? Então eu quero o meu. Vou pintar ela. Então, assim, se eu vier aqui, deixa eu pegar uma corzinha mais escurinha aqui. E, como eu falei, eu quero pintar o telhadinho, não é isso? Eu estou desenhando, mas não está aparecendo aqui. Eu estou desenhando e não está aparecendo essa imagem aqui. Então, para que essa imagem apareça, ou seja, se eu vier aqui e mudar o modo de visualização, não tem como eu ver. Então eu preciso informar para ele que isso está acontecendo. Ou seja, meu objeto precisa ter um material, ele tem um material, e esse material tem que fazer a interpretação da coisa. Isso é uma situação que a gente vai encontrar tanto no Blender quanto na Unity. Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco eu vou ter que refazer na Unity para vocês. Então, eu vou vir aqui no meu painel de Shading e vou mostrar para vocês o que é o material. O material, ele é um conjunto. O material é um conjunto de informação de saída, interpretador, alguma coisa que fala para mim o que eu quero ver, né? Interpretador. Esse interpretador, essa caixinha aqui, ó, a gente chama em 3D de shader. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar as coisas para mim. Ele vai falar, se eu entrar com uma imagem aqui, ele vai falar assim, ah, tá, você quer que a imagem apareça na superfície. Se eu mudar a cor aqui, ele fala assim, ah, tá, você quer ver essa cor na superfície. Né? Se eu falar que o objeto ele é metálico, e eu falar que ele é super liso, ele fala, ah, tá, você quer que seja um objeto reflexivo. Então, o shader, ele interpreta as informações que eu estou entrando na superfície de um objeto. Então, o shader é parte do meu material. Eu vou ligar a rugosidade aqui porque eu não quero. E eu vou entrar aqui com a minha imagem. Eu vou adicionar a minha imagem. E agora eu consigo ver a minha imagem
na superfície do objeto. Essa imagem que eu estou colocando aqui, a gente chama em 3D ela de textura. Então, isso aqui ó, é a textura, isso aqui é o shader, e o conjunto dessas coisas aqui é o material. Isso é importante porque o material que eu faço no Blender não é compatível com o material que eu crio na Unity. A Unity vai ter seus próprios materiais, vai ter seus próprios interpretadores. Então, para eu fazer qualquer objeto no Blender para usar na Unity, eu tenho que estar consciente dos limites do motor. Ou seja, a gente vai ver isso no decorrer do curso também, a gente vai ver que eu tenho um limite de informações que eu posso transferir do Blender para a Unity. Por sorte, textura é uma informação que eu posso transitar, porque textura é uma imagem, então eu posso levar ela para qualquer lugar. Né? Ela é extremamente compatível, eu posso abrir ela em qualquer software, na verdade. Né? Eu posso abrir ela até, sei lá, na galeria de fotos do meu celular. Ela é totalmente compatível. Então é muito comum que a gente use em jogo a textura para fazer a colorização pelo alto índice de compatibilidade dela. Tá? E isso são elementos que precisam estar mais ou menos resolvidos nos nossos modelos para a gente poder realmente conseguir executar o trabalho de um jogo. Então eu preciso que meu objeto tenha a construção sólida dele, que é feita dessas partes aqui, e algum sistema de colorização. O sistema de colorização que eu mostrei aqui é o que usa o VMAP, o material e a textura. Lembrando que o VMAP é a cópia do modelo 3D em 2D e a imagem vai ser a textura. São duas informações que dependem do material. Isso aqui já vai fazer a maior parte dos nossos objetos em jogo. Se você souber fazer essa junção no motor de jogos, se você souber trabalhar com essa construção de elementos, você já consegue produzir conteúdo visual para jogos. Tá? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tem alguma dúvida? Tá ok? Posso dar mais um passo para frente no nosso conteúdo? Bom, enquanto vocês pensam um pouquinho sobre isso, deixa eu ser meio snob e deixa eu vir aqui e pintar a minha casinha. Então, deixa eu escolher aqui uma corzinha mais clarinha. Deixa eu acho que eu vou fazer manchadinho, fazer um rosinha assim. E deixa eu inverter aqui, deixa eu pintar meu telhadinho de novo. Deixa eu pegar ele bem vermelhinho assim. Eu quero eu quero espelhar ele rapidinho, só para a gente poder fazer. E deixa eu vir aqui e fazer. Acho que eu vou fazer. Sim, acho que tá bom. Eu não quero fazer nada muito bonito, não. Fazer bonito é trabalho seu. Meu trabalho é só mostrar o conteúdo, não é isso? Então, só para a gente saber que existe nesse modelo aqui é,
uma texturinha. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais claro. Vamos pegar uma cor mais clarinha aqui, bem saturadinha, mais clara ainda. Vou fazer um highlightzinho aqui. E aí deixa eu inverter aqui. Eu vou fazer uma portinha aqui. De novo, eu estou só marcando uma coisa aqui, só para a gente ter uma estrutura de informação aqui, que pode ser útil para mim em breve, né? Eu vou fazer um desenho de janelinha bem mequetrefe aqui. Fazer talvez uma janelinha do sótão. E aí a gente vai aqui no... Pega uma corzinha verde, pinta aqui verdinho. Pega um azulzinho, pinta aqui. É, tá ótimo. Então, beleza. Eu tenho aqui uma texto de imagem aqui que eu posso usar para a gente explicar as outras coisas. Então agora eu tenho um pouquinho mais de informação nesse modelo. Vamos ver aqui no nosso plano de ensino o que eu cobri aqui. Ó. Eu já cobri material e shader, UV e textura. Eu posso ter também algum elemento que deforma, né, a minha casinha, né, e que faz com que ela seja animável ou ela faz com que ela seja mais controlada. No caso do rig, eu vou demonstrar com outro modelo, porque a gente pode demorar realmente muito tempo para chegar na parte de rig. Eu só quero que vocês entendam o que é o rig, tá? Então, eu vou vir aqui no meu layout. Deixa eu juntar aqui essas duas janelas aqui. Deixa eu colocar aqui minha textura, só para vocês verem que ela está aqui ainda. E deixa eu dar append num modelo que tenha o rig para a gente entender o que é o rig. Então eu quero ir em documentos, modelagem de objeto, personagem, não, assets, aqui ó, exemplo. Objeto, guindaste, rig. Um objeto que tenha animações ou movimentos mais complexos, ele também vai precisar de um objeto adicional, que é um objeto do tipo rig. Tá? O objeto do tipo rig, ele é capaz de fazer poses, então ele é capaz de deformar o objeto e fazer poses nesse objeto, né? E ele é capaz de gravar animações. Todas as coisas que a gente vê hoje em dia animada em um jogo ou movendo em um jogo, né, quando elas são muito complexas, elas geralmente trazem com elas um objeto de controle aqui. A gente vai ver, seguindo aquela lógica que eu falei, que o objeto do tipo rig, ele possui também uma origem, então ele também tem uma origem, mas ele não é um objeto do tipo malha. Ele é um objeto de um tipo diferente. Ele é um objeto do tipo armature, né? Ou seja, ele é um esqueleto digital, né? Esse esqueleto digital ele é feito de ossos. E
cada partezinha animada desse objeto é, na verdade, comandada por um osso. Então, isso aqui é um osso digital, ou bone. O conjunto de bones, o conjunto de bones a gente chama de rig. E isso a gente vai ver, de novo, isso é parte do segundo módulo do nosso curso, tá? Mas ele é também totalmente compatível com a Unity, né? Ou seja, a gente pode realmente animar é, é, o objeto com isso. E uma coisa interessante que dá para observar aqui, quando a gente vê esse modelo, é que, apesar desse modelo ser feito de várias peças, todas essas peças fazem parte de uma mesma malha. Ou seja, eu não tenho múltiplos objetos para fazer o guindaste. Eu possuo um objeto guindaste e um rig guindaste. A soma dos dois objetos, né, do armature e do mesh, me dá um modelo animável. Então, quando a gente for fazer, quando vocês estiverem planejando o projeto de vocês, planejando o jogo de vocês, vocês podem inclusive pensar, não, quais objetos que vão precisar de animações mais complexas e planejar eles para a entrega do segundo módulo. No nosso primeiro módulo, a gente está fazendo modelos estáticos, como essa casinha. No nosso segundo módulo, a gente vai fazer os modelos animados, né? Então você pode pensar assim, não, esse modelo eu vou fazer ele estático agora, mas futuramente eu quero acrescentar um esqueleto de animação dele, né? Mas o esqueleto de animação é esse conjunto de ossos, né? Que a gente vai chamar de rig e que é feito com um objeto do tipo armature dentro do Blender. Deu para entender o que é um rig, pessoas? Vocês compreenderam o que é um rig? Tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida sobre o que é um rig? Ou sobre algum conteúdo que eu falei mais cedo? Então podemos prosseguir? O nível de concordância da vocês está ficando cada vez mais interessante. Estou pensando como é que vai estar o bate-papo no final do semestre. Então vamos lá. Então a gente viu aqui ó, o que é o rig, né? E agora como que os assets podem ser transportados de um software para outro? Ou seja, como que eu conservo essa informação, né? Ou seja, como é que eu vou salvar isso aqui, né? Lembrando que aqui eu tenho duas informações a salvar, né? Ou seja, eu tenho a minha imagem e o meu modelo. E como que eu posso levar isso para Unity? Então, eu vou começar muito simples, né? Fazendo a coisa do jeito mais natural possível. Eu vou começar salvando esse arquivo. Como todo software, hoje em dia, o Blender possui um comando de salvar, né? Ele possui um comando de salvar que fica aqui no menu File. E eu vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar na minha pasta de usuário aqui, ó. Deixa eu tirar esses arquivos aqui que são de outras aulas. Eu não preciso desses arquivos aqui. Eu vou salvar eles aqui mesmo, tá? Eu vou jogar eles nessa pasta aqui, ó. Então, eu vou batizar o meu modelo aqui de casa, né? Casa. E na hora que eu confirmar, eu falar, vou salvar, ele vai colocar a extensão para mim, ó, .blend. Então, o arquivo do modelo
Lembra, o arquivo do modelo é o .blend. Esse é o arquivo que eu posso abrir no Blender, né? Ou seja, que é compatível com o Blender. A imagem não foi salva. A imagem é outro arquivo. Então, deixa eu vir aqui na minha pastinha. Vocês vão ver que aqui ó, existe o arquivo casa.blend, mas não existe o arquivo da imagem. E eu também preciso salvar a minha imagem. A imagem também é um arquivo útil. Tá? A minha imagem eu vou salvar no menu de imagem, eu vou ter o save da imagem. Tá? Então são dois saves que eu estou fazendo. Um da minha textura e um do meu modelo. São dois tipos de informação. Tá? Então isso aqui é a imagem. Na hora que eu salvar a imagem, eu já vou ter uma opção diferente. Eu já vou ter o quê? Opções de formato de arquivo. O modelo 3D, o Blender só salva como arquivo Blend. Mas a imagem, ele pode salvar como vários formatos de arquivo. Olha quantos formatos. É muita coisa. A gente tem uns formatos bitmap, iris, PNG, JPG, JPG do 2000, TGA, que é o Targa, Cineon, DPX, OpenXR, Radiance, TIFF, Web Picture. A maioria desses formatos a gente não precisa trabalhar. OpenXR guarda informações fotográficas de alto nível e não é compatível com motores de jogos. Assim como DPX ou Cineon não são formatos compatíveis com jogos. Os formatos que são compatíveis com jogos é o TIFF, o TGA, o JPG, o PNG. O bitmap não é um formato bom para a gente trabalhar para jogos. Tá? É um formato que ele indexa as cores às vezes de um jeito estranho. Né? E o iris também não é compatível. O Web Picture é compatível com alguns motores e é compatível com alguns sites. Então, o Web Picture talvez seja um formato que vocês encontrem necessidade de usar no futuro. Mas para mim, me interessa só esses dois formatos aqui. Ó. O PNG, que é o Portable Network Graphics, né, o PNG, e o JPG, que eu não lembro o que significa a sigla, porque também é demais. Qual é a diferença desses dois formatos? O PNG ele permite que eu salve transparências. Então, se minha pintura tiver uma coisa transparente nela, o PNG vai preservar essa transparência. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês de imagem com transparência. Deixa eu vir aqui no meu arquivo de imagens. Né? Eu vou nos documentos que eu tenho de trabalho de jogo. Né? Então, eu vou entrar aqui nos arquivos de produção do jogo que eu estou trabalhando atualmente. Né? E eu vou pegar uma imagem. Pode ser do Takara mesmo, que é o jogo que eu estou trabalhando atualmente. E eu vou pegar aqui uma imagem de sprite. Vou pegar um botão de navegação. E esse botão de navegação, ele possui uma transparência nele. Ó. Esse quadriculado no fundo significa que essa imagem ela é transparente. Se eu abrir ela, por exemplo, no GIMP, que é o software que a gente provavelmente vai usar durante o semestre, eu vou conseguir colocar imagens por trás dele. O que significa que eu posso colocar também essa imagem por cima de uma cena. Então, se eu criar aqui uma nova camada, né? Eu criar uma camada que eu vou pintar ela com umas cores meio estranhas aqui. Não tem problema. Então, se eu pintar isso aqui com algumas cores, e eu colocar essa imagem por cima, vocês vão ver que a imagem deixa passar o que está atrás. Essa imagem possui uma transparência, né? Esse botão possui uma transparência, o que é muito útil para jogo. Se tudo que a gente faz de interface que a gente quer que seja visto por trás, possui transparência. As imagens de JPG não possuem transparência, mas elas são mais leves. Então, se eu salvar essa imagem aqui,
né? Ou exportar, no caso do GIMP, a gente não salva imagens de formatos, a gente exporta essas imagens, né? Deixa eu reduzir um pouco o tamanho dessa janela para não perder o bate-papo de vocês. Então, se eu vier aqui e exportar essa imagem aqui em UDAN como PNG, então, exemplo, .png, toda essa transparência que está aqui, ó, toda essa suavidade de transparência vai ser preservada no arquivo. Então, vamos vir aqui e toda a transparência continua no arquivo. Se eu fizer essa imagem como JPG, eu vou de novo abrir ela lá. Ela vai perder a transparência, olha, ela ficou opaca. Então, ela não tem transparência, tá? Mas ela é mais leve, né? Ela é um pouco mais leve. Então, talvez você queira usar um JPG para ter uma imagem que não tem transparência e é mais leve. Talvez você queira usar uma imagem PNG, porque você precisa de transparência. Eu uso PNG para absolutamente tudo. PNG ainda tem a vantagem dela não perder qualidade na hora que você salva a imagem. Então ela preserva a qualidade por causa do tipo de compressão dela. A compressão do PNG é uma compressão sem perda de qualidade. A compressão do JPG ela é mais eficaz, mas ela perde qualidade. Então, eu vou exportar aqui minha textura como PNG. Lembrando, eu vim aqui em Image, Save As, e agora eu vou salvar minha textura. E quando eu for na minha pastinha, eu vou ter agora esses dois botões de exemplo, que eu não preciso mais deles. E eu vou ter o modelo e a minha textura, né? Ou seja, agora eu tenho a minha textura. Mas isso ainda não permite que eu leve o modelo para a Unity. A Unity não vai usar o meu arquivo Blend. O que a Unity vai usar é um arquivo de intercâmbio. Então, se eu quiser levar a imagem para a Unity, já está pronto. Ela já é compatível. Se eu pegar aquela imagem que está na minha pasta e jogar ela aqui, ó, ele vai entender essa imagem. Ele sabe do que se trata. Então eu só preciso salvar a imagem no Blender para poder ter a imagem na Unity. Mas, para mandar um modelo, eu já preciso exportar um formato. Ou seja, é diferente do save que a gente usou agora. A gente precisa traduzir para a Unity do que se trata esse modelo. E aí, eu vou rebatizar as coisas aqui, porque é importante que as coisas tenham o nome correto. Aqui, ó, eu vou deixar esse material com o nome de material mesmo, porque na real a Unity ela vai entender, mas eu queria colocar um pouco casa também. Deixa eu deixar casa. Casa, casa, casa. Tudo é da casa. E aí eu vou exportar aqui, ó. Eu vou vir em arquivo e eu vou dar em exportar. O formato que a gente usa para a maioria dos motores hoje em dia que são 3D é um formato chamado FBX ou Filmbox, tá? Esse é um formato da Autodesk, ele é um formato extremamente popular, não é o melhor formato de transporte de dados 3D, mas é o mais popular. Então, é o que mais você vai encontrar documentação a respeito do procedimento, processo, né? E alguns motores só trabalham com esse formato, então não adianta lutar às vezes com a realidade. Às vezes você vai ter que usar realmente o, um formato específico para fazer o seu jogo, né? Então aqui no caso é o FBX, ele vai me dar esse menu aqui enorme. Então aqui, observa que minha casinha está selecionada, né? Ou seja, eu estou com a minha casa selecionada.
Então, eu quero mandar o meu FBX para a Unity. Eu quero só o objeto selecionado. Eu posso configurar isso aqui, mas geralmente é legal mandar cada objeto como um FBX separado. Então, geralmente eu exporto um objeto de cada vez. E cada objeto, para ter certeza que eu não estou pegando objetos que não estão relacionados àquele conteúdo, eu limito por seleção. O resto, eu não vou preocupar em mexer agora. Não é minha preocupação agora. À medida que a gente for avançando, a gente volta nesse menu várias vezes. Né? Eu só preciso que vocês entendam que existe um formato de comunicação entre os softwares. Então, se eu vier aqui e eu exportar o FBX, eu vou ter lá na minha pasta agora uma casa FBX e a casa Blend. Esse arquivo é o arquivo que eu vou editar o modelo quando eu precisar detalhar ele mais, quando eu precisar consertar, corrigir. Ou seja, eu preciso desse backup, mas esse é o arquivo que eu vou mandar para o jogo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a minha casa aqui dentro. A gente vai ver que a minha casinha aqui, ela aparece deitada, mas ela já está aparecendo com a textura. E ela já aparece também com um material configurado. Então, se eu colocar a minha casa em cena, então eu vou pegar minha casinha aqui e vou colocar ela na cena. A gente vai ver que ela possui o material que eu fiz lá no Blender, apesar de não ser compatível, ele entende o básico da textura. Ele não entende as outras configurações que eu fiz. Várias das configurações que estão lá nem existem aqui, mas ele entende a textura. Se ele entende a textura, então quer dizer que eu já consigo, com uma colorização simples no Blender, fazer uma compatibilidade alta de informação. Né? E isso aqui é o bastante para a gente construir um primeiro jogo, ou seja, você conseguir construir uma forma com malha, né? Definir as cores dessa malha com textura ou com cor de vértice e transportar isso para dentro da Unity. Né? O resto do trabalho já é outra disciplina, já é produção de jogos. Meu trabalho é fazer com que os modelos do seu jogo existam aqui em cena, né? Que eles possam aparecer dentro desse espaço. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Isso é uma visão geral do nosso pipeline de trabalho e dos elementos que são importantes para a gente trabalhar nesse primeiro período. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Vamos ver se vocês estão aí, né? A primeira pergunta é: vocês estão aí? Ok, ok. Deixa eu ver no meu plano de ensino, né? Ó, então eu já fiz esse bloco de informação aqui. Olha que legal. Então eu já fiz esse, esses dois tópicos, o que é o asset, né, os elementos que compõem o asset, e como esses assets podem ser transportados para a Unity. Né? Então a gente já viu o espaço geral dele. Agora a gente tem que entrar então no como fazer, né? Ou seja, como que eu faço um modelo 3D. E é bastante coisa que a gente vai ver aqui. Ó. Então, agora é que começa o conteúdo massivo do semestre. Tá? Agora é que começa o conteúdo massivo do semestre. Porque esse conteúdo é massivo pra caramba, eu dividi também ele em pequenos pedacinhos pra gente. Tá? Então, eu vou começar resetando o meu Blender. Tá? Então, eu vou tirar as configurações, eu vou resetar o meu Blender. E a gente vai ver é, é,
no processo de aula, né, como eu configuro meu Blender e quais são qual que é o espaço de trabalho, como que o Blender funciona de uma forma geral. Só que isso eu vou fazer não nesse vídeo. Eu vou pausar essa gravação, né? Para quem está ao vivo comigo, eu vou dar um intervalo, vou pausar essa gravação. E aí, a gente vai gravar um novo vídeo onde o começo do vídeo vai ser a minha configuração de Blender. E daí a gente vai para a navegação e para os outros tópicos. Então, primeira coisa, obrigado para quem viu esse bloco de aula até agora aqui ao vivo comigo. Obrigado para quem está vendo isso online. Né? Para os alunos que estão comigo aqui ao vivo, a gente vai fazer um intervalo para antes de fazer essa gravação do próximo vídeo. Tá? Então, eu vou interromper essa gravação, a gente vai fazer um intervalo e eu volto gravando outro vídeo. Para quem está vendo isso no YouTube, fica atento na playlist, porque provavelmente eu subi esses dois vídeos, né, em datas próximas, ele deve estar na ordem da playlist, né, que vai ser o nosso espaço 3D e a navegação.